Olá, meus irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero estudar com os irmãos a respeito de um homem chamado Daniel. Ele ousou ser firme, mesmo quando a sua vida estava correndo risco. Ele não teve por preciosa a sua vida. Antes, negou a sua vontade a si mesmo e obedeceu a palavra do Senhor até o fim da sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, versos 10, diz bem assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia orava e dava graça. Você tem orado 3 vezes ao dia, como Daniel? Daniel era um governador, um homem muito ocupado, não tinha e-mail, não tinha telefone, e mesmo assim ele priorizava orar ao Senhor. Daniel foi levado para a Babilônia no ano 600 a.C. Em Daniel capítulo 1, verso 18, diz bem assim, que ele decidiu firmemente não se contaminar com nada que pudesse afastá-lo do Senhor e da sua palavra. O interessante é que em capítulo Daniel 1, Daniel deveria estar com 14 a 17 anos. E aqui, em Daniel capítulo 6, ele já está na casa dos 80 anos, 70 a 80 anos. E ele não mudou a sua postura. Foi fiel ao Senhor. Ousou ser firme, jovem. E ousou ser firme mais uma vez, já idoso. Daniel nos deixa uma lição muito grande, meus irmãos. Que não há desculpa para ser fiel ao Senhor. Não há desculpa para ser um homem temente, um homem zeloso nas Escrituras. Daniel foi levado para um país longe, outra cultura, mas o seu aprendizado como criança, ele não esqueceu. Ele priorizou obedecer a palavra do Senhor. Então você que é pai e mãe, ensina seu filho. Daniel ouviu falar de Deus. E por ser fiel ao Senhor, Deus o abençoou com dom de sonho, interpretação de sonho. E isso levou Deus a abençoar Daniel quando ele interpretou o sonho do Nabucodonosor, que nenhum sábio conseguiu, mas Deus revelou a Daniel o sonho do rei, e o rei exaltou a Daniel como governador e chefe de todos os sábios daquela região. Mas aqui vamos lá. Daniel, o rei da Babilônia, caiu diante dos persas. O rei Dário queria colocar Daniel como presidente daquele lugar. Daniel se destacou entre os 3, porque Daniel tinha um espírito diferente. O homem reto, o homem testemunho de Daniel era notório diante da sociedade pagã. O seu testemunho tem sido notório diante da sociedade que aí vive no pecado, afastado de Deus. Olha o que diz Daniel 6, olha. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião contra para acusar este Daniel, senão na sua lei. Então eles tramaram o edito do rei para que todo mundo só orasse ao rei Dário. E quem não orasse ao rei Dário seria morto nas covas dos leões. Ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel tem um testemunho reto. Foi fiel ao Senhor, jovem e idoso, continuou a sua postura diante do Senhor. O interessante, meus irmãos, Daniel já estava idoso, como falei, 70 a 80 anos, mas seu vigor era o mesmo. Não mudou, não alterou. Daniel, a palavra fala que ele não se abalou, não tentou achar desculpa para salvar sua vida. Eu já estou idoso, eu vou negar Jesus. Não.
ele permaneceu no seu propósito de oração. Daniel poderia tentar ir ao rei, pedir ajuda, porque era muito próximo do rei Dário. Mas não, meu irmão. Ele foi para o seu quarto como de costume. O seu costume é de oração? É de busca? Nos momentos difíceis, Daniel chamava seus amigos para orar, para buscar a face do Senhor. As suas amizades têm sido de oração ou amizade de calúnia? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o rei pagão sobre Daniel. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova do leão. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. O rei deu testemunho de Daniel. O rei veio do Persas. Daniel morava na Babilônia. Mas o rei viu que tinha Deus na vida de Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serve. Não é servir a Deus hoje, amanhã não, mês que vem sim, não. Continuamente. No verso 20, até o rei procurou Deus, jejuou, buscou pelo Daniel. Olha o que diz no verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso o que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Mais uma vez o discurso do rei foi falar que Daniel servia a Deus continuamente. E a palavra diz que o rei se alegrou quando Daniel se levantou daquele lugar. E o rei exaltou a Daniel. E diz bem assim: e Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, de Ciro, o persa. Meus irmãos, essa palavra que eu acabei de falar com os irmãos nos convida a fazer uma auto-reflexão. A vida de Daniel nos ensina que é possível sim manter-se fiel, reto, íntegro diante da sociedade que alguns vivem afastados do Senhor. Daniel nos ensina que é possível sim andar na direção do Senhor. E ele nos convida a viver de acordo com a palavra do Senhor. Daniel foi fiel ao Senhor jovem, na idade mediana e na idade dos 70 a 80 anos. Mais uma vez ele foi provado. E ele preferiu servir ao Senhor, obedecer a sua palavra. Que você nesse momento venha ousar ser firme nos momentos que você possa ser tentado pelo seu namorado, pela sua namorada, a ceder o desejo da carne. Ouse ser firme. É melhor você terminar um namoro do que ir contra com a palavra do Senhor. Ouse ser firme. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça agora. Ouse ser firme. E a partir de agora, ouse andar na direção do Senhor. Daniel prosperou porque foi fiel ao Senhor. Se você, a partir de agora, ousar ser firme, Deus também irá te abençoar. Irá prosperar o seu caminho espiritual, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe nesse momento. Que você venha receber essa palavra de bom coração. Eu sou irmão Adiclésio, da Missão Batista de Novo Porto Canoa. Venha nos visitar. Traga a sua família. Venha cultuar a Deus conosco, quintas e aos domingos. Que o Senhor te abençoe nesse momento, em nome de Jesus.